Olá, nessa videoaula a gente vai ver como configurar os roteadores fixos com endereços IPv6 e com rotas estáticas para IPv6. Então nós temos esse desenho inicial aqui, em que nós temos 6 roteadores, 3 deles ligados a um switch e outros 3 ligados a um outro roteador. A primeira rede que nós temos aqui ligada ao switch é a rede 2001.001/64. Segunda rede é 2001.002/64. Terceira é a 2001.003 e a quarta é a 2001.004. Como a gente pode ver, a gente está usando 64 bits para identificar a rede e 64 bits para identificar um host. Então, neste exemplo aqui de baixo, os 4 primeiros pedaços do endereço identificam a rede e os outros vão identificar host. Por isso que, para apresentar, para identificar a rede, a parte que identifica host está toda zerada. Então, vamos iniciar. Primeiro, a gente tem que disparar, evidentemente, aos consoles para poder configurar. Então, nós vamos iniciar pelo roteador 1. O roteador 1, se olharmos a figura, tem uma interface virada para a rede 1 e outra interface virada para a rede 2. Quais são as interfaces que estão viradas para cada lado? A gente pode ver que a F00 está virada para a rede 1 e a F01 está virada para a rede 2. Então, a gente vai configurar. Entramos em Config. Primeira coisa, para funcionar o roteamento IPv6, é preciso dar um comando chamado IPv6 Unicast Routing. Sem isso, ele não vai fazer o roteamento IPv6 mesmo configurando. A segunda coisa que a gente tem que fazer agora é configurar as interfaces. Então, entramos na interface F0/0 e vamos dar o endereço IPv6. Quando a gente faz o endereço IPv4, a gente coloca IP, address e o endereço. Agora, a gente coloca IPv6, address e o endereço. O endereço tem que pertencer à rede 1. Aí na parte do host, nós temos que colocar algum número, não pode ficar tudo zero. Então, o primeiro endereço vai ser o ponto 1. Então, 2001.001.0001. Aqui a máscara, ela expressa com números de bits que identificam a rede. Não mais com aquele esquema 255.255, porque no IPv6 a gente não usa aquele esquema. Evidentemente, temos da no shutdown na interface. E pronto, a primeira interface está configurada. A segunda interface era F0/1. Também é fácil de configurar. A gente vai lá no IPv6, só que agora essa segunda interface pertence à rede 2. Então, pertence à rede 2. Se a gente quiser economizar a digitação, a gente pode eliminar esses 3 zeros por 2 sinais de 2 pontos seguidos. Então, 2001, 2.0, 2.0, 2.2, 2.2.1 é a mesma coisa que 2001, 2.0, 2.0, 2.2, 2.0, 2.0, 2.0, 2.1. No shutdown. Queremos salvar o que fizemos, então Ctrl Z, write mem, para salvar. Se eu quiser ver a configuração, com show config, eu vou ver que ali estão as duas interfaces configuradas com endereços IPv6. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o roteador 2. Então, config IPv6 Unicast Routing Inter. Qual é a interface que está ligada à rede 1? É a interface F00. Então, Inter F0/0 IPv6 address 2001
001, endereço 2 de host. Por que o 2? Porque o R1 já pegou o primeiro endereço dessa rede. Então, nós temos que pegar o segundo endereço. Ou podia ser outro, mas não podia mais ser o primeiro. Sim, esqueci a máscara, que é 64. No shutdown. Nesse momento, a gente já tem dois equipamentos, tanto o R1 quanto o R2, configurados para a rede 1. A gente já poderia fazer um teste para ver se o ping funciona, não é isso? Então, ping 2001, 001, 2.2.1. O R2 vai pingar o R1. Faltou salvar, cair fora, né? Perdão. Ctrl Z, write mem. E agora sim podemos tentar dar o ping. 2001, 0, 0, 1, 001. Pingou. Vou pingar a mim mesmo. O R2 vai pingar ele mesmo. Pingou. Então, a gente já viu que já houve uma conexão IPv6 aqui. O R2 também tem uma interface virada para a rede 3. Então, vamos configurar. Inter F0/1. Config. Tem que primeiro entrar no modo configuração, evidentemente. Inter F0/1. IPv6 address 2001, 2.0, 2.0, 2.3, é a rede 3. E é o primeiro endereço da rede 3. Faltou de novo a máscara. A gente tem que ir se habituando sempre. No shutdown, foi. Ctrl Z, write mem. Se eu quiser olhar agora a configuração, no show config, a gente vai ver a F00 configurada com o endereço 2001.001.2 e a F01 com 2001.003.1. São duas redes distintas. Agora a gente tem que configurar todos os outros. Vou configurar o R3 para mostrar ainda para vocês. Então, IPv6 unicast routing. Veja que é sempre a mesma coisa. Claro, tem que entrar no config. Então, tem que se habituar com a hierarquia de comandos do sistema operacional. Configurei. Agora entro na interface 0/0. Configuro o endereço 2001. Essa interface pertence à rede 1, que nem aquelas duas do roteador 1 e roteador 2. Ele vai ser a terceira máquina, o terceiro host. No shutdown. Configuro agora a F0/1. Que, se a gente for olhar no desenho, é da rede 4. Da rede 4, endereço de host 1. No shutdown, Ctrl Z, write mem. Se eu for olhar na configuração guardada, temos lá as duas interfaces, uma na rede 1, host 3, outra na rede 4, host 1. Posso pingar os meus vizinhos, aqueles que estão conectados no switch, que já foram configurados, que são o R1 e o R2. Então, agora eu estou pingando o R1. Deu uma falha. Isso é uma questão da simulação. E agora eu vou pingar o R2. Os dois pingaram. Então, a gente pode afirmar que todo o IPv6 desse lado aqui, desta rede, está configurado. Agora nos resta configurar o R4, o R5 e o R6. Vamos fazer uma pausa no vídeo e voltar com esses roteadores já configurados. Muito bem, retornamos aqui. Essa é a tela do R6. Se a gente olhar no desenho, o R6 tem a sua interface F00 ligada na rede 4. Ele é o ponto 2 e o roteador 3 é o ponto 1.
verdade não dá mais para falar em ponto, né? Porque nós estamos falando de IPv6, seria 2.2 e 2.1. O R6 tem que conseguir pingar o R3, mas não pode conseguir pingar o resto porque o roteamento não foi configurado ainda. Então vamos ver, o R6 pinga o R1, cujo endereço é 2001.004.0001. Pingou, né? E não consegue pingar, no entanto, o 2000, uma porta da rede 1. Por quê? Porque não tem rota. Então o que a gente tem que aprender agora é a colocar as rotas. Nós sabemos quais são as 4 redes e a regra para colocar a rota é aquela regra de sempre. Eu tenho que colocar uma rota estática para cada rede que não está diretamente conectado a mim. Então, o R6 tem que ter rota para as redes 1, 3 e 2 e nenhuma rota para a rede 4. Então vamos configurar o R6. Config IPv6 route. Ora, a rota sempre é rede destino e depois next hop. Rede destino 2001.001. 0000/64. Essa é a rede destino. Quem é o next hop para chegar nessa rede destino? Ora, o next hop do R6 para chegar na rede 1 é o R3. É, portanto, 2001.004.0001. 2001.00041. Não é isto? É isso. Essa mesma rota, ela poderia ter sido escrita sem esses zeros no finais, bastando colocar 2 vezes os 2 pontos. Então, a outra maneira de identificar a rede, já que a rede sempre termina por 0. Então, a outra maneira de identificar a rede é escrever os 64 primeiros bits e depois 2 pontos, 2 pontos. É o mesmo comando. Bom, assim como a gente fez esse comando, o roteador 6 também precisa de uma rota para chegar na rede 2, que não está diretamente conectada. É o mesmo next hop, porque ele só vai ter um next hop, ele só tem saída pela esquerda. E para chegar na rede 3 também precisa de uma rota. Então, essas são as 3 rotas do roteador 6. Se eu der Ctrl Z, Write Mem, eu posso a qualquer momento ver as rotas. Eu posso vê-las em Show Config, eu vou ver as rotas configuradas. Então, a gente tem ali as 3 rotas. Ou eu posso dar um Show IPv6 Route para ver só as rotas. Ali estão elas. Todas essas rotas com o S na frente são as rotas estáticas que a gente configurou. Rotas para rede 1, 2 e 3. Agora a gente vai configurar o roteador 5. O roteador 5 está ligado na rede 3. Então, ele precisa de rota para 1, para 2 e para 4. Então, config IPv6 route 2001 para a rede 1. Quem é o next hop do roteador 5? É o roteador 2, cujo endereço vai ser 2001.003.0001. Então tá, 2001.003.1. Tá aí a rota. De novo, esse roteador vai ter o next hop vai ser sempre igual. Então, nós vamos configurar a rota para a rede 1, para a rede 2 e para a rede 4. Certo? Ctrl Z, Write Mem, Show IPv6 Route. Tem que se lembrar que o comando é Show IPv6 Route. Muita gente, sem querer, a gente escreve Show IP Route e aí não aparece rota nenhuma, porque Show IP Route escreve apenas as rotas do IPv4. Agora nós vamos no roteador 4. O roteador 4
está ligado na rede 2, então tem que ter rota para 1, para 3 e para 4. O vizinho dele é o 2.0001. Então, config IPv6 route 2001 001, quer dizer, para chegar na rede 1, tem que mandar para 2001 002 1. A mesma coisa para as outras duas redes, para 3 e para 4. Ctrl Z, write mem. Sempre é bom dar uma olhadinha, show IPv6 route, para ver se as rotas entraram ali. Então, ali as rotas com S na frente são as rotas estáticas. Então, os roteadores do lado direito estão configurados. Agora nós precisamos configurar o roteador 1, o 2 e o 3. O roteador 1 está ligado na rede 1 e na rede 2. Então, ele precisa rota para a rede 3 e para a rede 4. O next hop para a rede 3 é o R2. O next hop para a rede 4 é o R3. Não é isso? Então, o next hop para a rede 3 é o 2001.001.2. O next hop para a rede 4 é 2001.001.3. Então, vamos fazer as rotas. Opa, não é no R4, é no R1 que a gente está falando agora. IPv6 route. Para chegar na rede 3, 2.2.64, precisa mandar para o 002, não, perdão, 1, final 2, para esse host. Para mandar para a rede 4, precisa chegar no host 3 da rede 1. Ctrl Z, write mem. A mesma coisa a gente vai ter que fazer para o roteador 2. Config IPv6 route para chegar. Opa, erro de digitação. Para chegar na rede 2, tem que mandar para o roteador 1. Não é isso? Para chegar na rede 4, tem que mandar para o roteador 3. Ctrl Z, write mem. Claro, os roteadores 1, 2 e 3 têm uma rota a menos porque eles estão ligados em duas redes, ao contrário dos roteadores 4, 5 e 6. Vamos configurar o último. Então, é sempre a mesma coisa. Eu só tenho que, na verdade, se lembrar de quem está conectado em quem. O roteador 3 é esse aqui de baixo, portanto, ele tem que ter rota para as redes 3 e 2. Para a rede 2, ele tem que mandar lá para o roteador 1. Para a rede 3, ele tem que mandar para o roteador 2. Ctrl Z, write mem. Agora nós temos que ver se está funcionando. Como é que a gente vê que está funcionando? Vamos pegar um roteador aqui da ponta e ver se ele chega em todas as redes. Vamos ver se o R6 chega na rede 1, na rede 2 e na rede 3. Então, vamos fazer o R6 pingar o R5, o R4 e o R1. Então, o R6 vai pingar 2001 001 1. Esse é o endereço do roteador 1. Pingou. Agora nós vamos fazer ele pingar a rede 2, que é depois do roteador 1. Pingou. Vamos fazer ele pingar o final da rede 2, que é a porta do R4. Pingou. Agora vamos fazer ele pingar o final da rede 3. Pingou. Tá, teríamos que fazer outros testes e tal, mas provavelmente está funcionando. Por exemplo, vou no R1, ou no R4 vou fazer os mesmos testes. Ping
2001.0.0.0.1. Vou pingar o roteador lá de baixo, R3. Pingou. Vou pingar o R2. Pingou. Agora vou pingar a rede 4. Com o host 2 da rede 4, que na verdade é o R6. Pingou. Então, como a gente pode ver, está funcionando. Estão todos conectados, conseguindo rotear. Para eu fazer uma breve revisão, o que é importante? O importante é dar, dentro da configuração, o comando IPv6 Unicast Routing. E, na interface de rede, IPv6 Address, mudou um pouquinho a sintaxe depois do address, não se esquecer do shutdown. E, finalmente, para cada rota que a gente quiser, usar o comando IPv6 Route, rede de destino, host, que corresponde ao Next Hop. É uma questão de se habituar um pouquinho com o formato dos endereços IPv6. Então, tente estudar esse formato dos endereços e perceber que quando a gente tem uma sequência de zeros, pelo menos uma das sequências pode ser retirada com a repetição de 2 pontos. Obrigado pela atenção.